Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje, muita honra, tô aqui com a Cris. Pode chamar de Cris, né? Deve, por favor. A Cris já esteve aqui, acho que nos primeiros episódios do PharmaCast. Segundo episódio. Isso foi no segundo. O primeiro foi a Maeli, verdade, que apresentou a gente, né? Amicíssima. A Maeli que apresentou a gente. A Maeli é paciente, né? Sua paciente. Na verdade, ela é minha amiga desde a faculdade. Somos amigas há mais de 30 e alguns anos. Hoje ela é minha cliente, a irmã, o pai Olha já foi. Isso. Que legal. Enfim. E aí, a Cris falou sobre estética de modo geral. A atuação, ela estava junto com a Rafa, outra amiga farmacêutica, mas hoje ela vai falar de um tema que tem gerado uma polêmica, posso falar assim? Tem sim. Que é harmonização íntima. Então, Lívia, a gente já começa quebrando alguns paradigmas, porque esse nome, estética íntima, harmonização íntima, eles são horríveis para determinar uma forma de cuidado que a gente tem com esta área anatômica e que gera tantas mudanças na vida da pessoa. Então, assim, eu já falei que uma das minhas funções nessa área da estética íntima, porque não tem outro nome ainda, é arrumar um nome que realmente corresponda à realidade. Mas sim, o nome hoje é estética íntima, feminina e masculina. Alguns falam harmonização, né? Alguns falam harmonização. No caso do homem, principalmente, harmonização peniana, aumento peniano. No caso das mulheres, envelhecimento íntimo feminino. Enfim. Mas ao final do nosso dia, você vai entender que esse nome não corresponde à realidade, não corresponde a tudo que a gente promove de bem-estar. Eu falo, inclusive, converso com as minhas clientes que não são da área íntima, porque eu continuo atuando na estética de um modo geral. Quando a gente começa a conversar, introduz o assunto da estética íntima, invariavelmente 100% fala, nossa, mas eu não tinha essa ideia. Eu achei que era mais uma forma de opressão estética, né? Ou de padronização estética. E aí a gente tinha que estar com o membro masculino ou com a pepeca feminina, igual de todo mundo. E aí, quando a gente começa a falar, e é isso que a gente veio conversar aqui hoje, né? Sim. Quebrar esses paradigmas, as pessoas falam, nossa, mas isso é muito legal. Acho que eu quero isso, entende? Mas como te deu esse start para trabalhar com isso? Foi algum paciente? Então, o que acontece, assim, eu dei aula na fisioterapia dermatofuncional, na pós-graduação da fisioterapia dermatofuncional durante anos, quase 10 anos, tá? 9 anos, para ser mais precisa. E dentro da estética, dentro da dermatofuncional, né, que é a área da estética para a fisioterapia, havia um módulo da pós que era estética íntima, que o maior objetivo deles, do fisioterapeuta, era promover a melhora da funcionalidade dessa área íntima. E eu, como sou muito apaixonada pela área da estética, pedi para a coordenadora, na época, assistir uma aula de estética íntima, como ouvinte mesmo, para entender que área era essa. A gente está falando aí de 2016, 2017, ou seja, tem bastante tempo, né? E assistindo a aula, eu entendi que algumas coisas eu não poderia fazer, uma vez que era específico da área da fisioterapia, mas teve uma frase da professora que caiu, eu brinco que caiu uma bigorna na minha cabeça, que ela falou, gente, vocês precisam entender que a vulva, a parte da virilha, os grandes lábios, é pele. Pele? Para tudo. Pele eu estudo há 20 anos. Pele eu entendo muito. Pele eu sei tratar. Pele, eu sei alterar fisiologicamente, revertendo os danos do tempo. Por que não tratar esta pele? E aí,
como uma boa autodidata que eu sou, porque eu sou muito autodidata, eu comecei a estudar e a ler. E aí eu encontrei os primeiros artigos falando do desconforto feminino e masculino nessa área íntima. Artigos, por incrível que pareça, de 10, 15 anos atrás, não mais do que isso. Ou seja, o assunto é recente no mundo inteiro, não é só aqui. E o mais interessante é que todos esses artigos que eu encontrei, datados de 10 anos atrás, 12 anos atrás, eles eram artigos em revistas de sexualidade. Não eram artigos nem da urologia, nem da ginecologia, nem da dermato, nem da obstetrícia, nada. Era sempre artigos relacionados a alguma revista dentro da área psicológica, né? Dentro de revistas de artigos psicológicos, mas a maioria artigos da área da sexualidade. Falei, opa, peraí, então o buraco é um pouquinho mais embaixo disso tudo. Então, eu entendi que pele eu sabia tratar, eu entendi que havia um desconforto, eu entendi que esse desconforto, ele era um pouco mais profundo do que simplesmente uma melhor estética, como a gente tem sempre, coloca nessa caixinha, né? Vou deixar mais bonita, e não era assim. E continuei a estudar e comecei a implantar no consultório, isso em 2018, mais ou menos, as técnicas que a gente tinha disponível naquele momento. Então, e que são muito são muito propícias até hoje. São muito funcionais, elas dão muito resultados. Eu brinco que é o básico bem feito, sabe? Então, eu usava radiofrequência, o microagulhamento, alguns peelings possíveis, o uso da cosmetologia para essa área íntima, que é uma coisa que eu ensino para todas as minhas pacientes. A pessoa vai fazer um preenchimento labial e sai de lá com uma prescrição de um creme volumizador para a área íntima. Tem muito isso também, porque também é um tabu. As pessoas não entendem que elas precisam cuidar dessa área como cuidam de qualquer outra área, por ser pele, a bigorna que caiu na minha cabeça, né? E aí, eu comecei a estudar e fui fazer um curso, uma pós-graduação em sexualidade clínica. Totalmente diferente de tudo que eu já tinha estudado antes. Como eu te falei, eu sou uma autodidata, eu gosto muito de estudar. E aí eu fui me aprofundar de como essa área anatômica, a vulva, o pênis e todo o seu entorno influencia diretamente na vida da pessoa, no sentido da autoestima, da autoconfiança, no sentido de você entender que você, conhecendo a sua própria sexualidade, está relacionado ao seu autoconhecimento também. E aí eu fiz essa pós, eu não tenho nenhuma pretensão de trabalhar com sexualidade clinicando, mas me ajuda muito a entender as dores que os meus pacientes me trazem, sabe? Porque eu brinco, claro que você nunca vai me ver fazendo um post no Instagram, fazendo dancinha, fazendo piada, meme, não é essa a minha proposta, muito pelo contrário. Não é o meu perfil. Esse tipo de brincadeira eu faço na mesa do bar com os meus amigos, né? Ou no off, nós duas. Mas eu brinco que, assim, ninguém senta num jantar com amigos e fala: gente, vocês precisam ver, meus grandes lábios envelheceram, estão flácidos. Ninguém fala isso. Nenhum homem chega numa roda de amigos depois do futebol, na resenha, no churrasco, e fala: vocês precisam ver o tamanho do meu pênis, ele só tem 6 centímetros. Isso não existe. Então, todo desconforto da área íntima é uma dor silenciosa, que na maioria das vezes, nem o nosso parceiro de atividade sexual, parceiro, parceira, conhece esse desconforto, conhece essa dor e conhece essa falta de autoconfiança. Entende? Quantas mulheres
que fazem sexo com seus maridos, namorados de luz apagada, simplesmente porque tem a área íntima escurecida. Ou porque tem alguma desordem nos lábios internos, sabe? E isso não é nem conversado com esse parceiro, entendeu? Fala dessa, né? Não. Pode perguntar, porque eu falo dessa. Não, assim, o seu trabalho é muito interessante. E quando eu falei isso na sala de aula, os alunos ficaram encantados, assim, surpresos, porque é algo assim… Dentro da farmácia, você conhece outros farmacêuticos que trabalham com isso? Não. Na Pioneira, verdade, também eu não conheço um farmacêutico que… Agora, a gente, dentro desse mundo, você começa a conhecer. Sim. Então, dentro da farmácia hoje, eu conheço um farmacêutico no Sul, no Espírito Santo, no Nordeste. Claro, mas pouquíssimo. No Rio? Pouquíssimo. No Rio de Janeiro? No Rio… Nenhum ainda entrou em contato comigo pra gente trocar, né? Sim. Mas eu imagino que eu deva ser uma das primeiras mesmo. E como é que funciona o seu trabalho? Vi que você trouxe, né? Então, vamos conhecer os nossos mascotes? Vamos. Mostra pra aquela câmera. O que acontece? Assim? Deixa eu explicar por que eu fiz isso, né? Uma coisa, Lívia, que me chocou profundamente logo que eu comecei a trabalhar com estética íntima é o desconhecimento. Não, e a gente pensa assim, é a mulher, né? Porque ela é castrada na educação. Não! O homem não tem a menor ideia também do que é o membro dele. Ele só sabe que tem um corpo, um escroto, né? Uma cabeça, que ele não sabe nem o nome muitas vezes. Agora, como funciona, como acontece, eles não têm a menor ideia. Então, É um tabu, né? Desde sempre. Desde sempre, imagina. Falar sobre isso. E gente, assim… Eu brinco, nariz, boca, olho, braço… Pênis, pepeca, mesma coisa. Pênis, vulva, mesma coisa. Entende? A gente tá na área da saúde, então, né? Na área da saúde. Olha, eu vou contar uma coisa engraçada pra você. Eu comecei a trabalhar com a estética íntima feminina primeiro, né? Por motivos óbvios, porque público, né? Naquela época, 99% das minhas pacientes eram mulheres. Eu sempre atendi homem, tá? E te digo que gosto muito, porque eles são mais obedientes. Por incrível que pareça. E aí, a gente introduzir a estética masculina, né, o aumento peniano no consultório, e eu precisei, num almoço de família, fazer avisar para as pessoas, assim, eu declarei, gente, olha só, vamos lá, a partir de agora, vocês vão ver no meu Instagram eu falar de pênis, E aí, assim, não vou falar… Porque muita gente conhecida vai assistir esse podcast, mas teve algumas pessoas da minha família que falaram… Você é completamente louca. Entende? Teve outras pessoas… Aí se eu posso falar como a minha mãe, por exemplo, que falou… Minha filha, mas isso não é perigoso? No sentido de receber, né? E aí eu falei, não, claro que não. E aí expliquei. Hoje… A forma como eu me coloco nas redes sociais e a seriedade com que eu coloco o meu trabalho, vem pessoas da família me fazendo perguntas muito pertinentes, tirando dúvidas e querendo saber mais e querendo entender mais, sabe? Isso é muito bacana. Então, só pra você assim, ver que essa surpresa dos seus alunos é geral, entende? Nossa, assim? Eu nem consegui voltar pra aula depois, que eles ficaram rindo e vendo o Instagram. Meu Deus, isso é maravilhoso, muito engraçado. Pois entende? Assim, vai chegar um momento que esse muito engraçado, ou nossa, você é muito doida, ou meu Deus, isso não é perigoso, isso não vai mais acontecer. Mas a gente tá num processo. E neste processo… É importante que a gente fale, quanto mais a gente falar… Isso do aumento peniano, até um aluno me chamou a atenção, que ele falou assim, professora, mas não tem o silicone? Que as mulheres… Não, ele falou assim, as mulheres não colocam silicone. Maravilhoso! Eu achei isso. Aí ele falou assim, por que eu não poderia colocar? Sim, total, assim, a comparação dele, né, assim. E outra coisa que eu acho que é um grande tabu, sabe? Existem 2 pacientes da estética íntima.
isso é muito interessante, que a gente observa todo dia no consultório. Existe o paciente que precisa fazer. Você vai entender isso daqui a pouquinho quando a gente falar dos procedimentos. Ou seja, eu tenho um pênis pequeno, pequeno dentro da média, eu não proporciono prazer efetivamente. Gente, não proporcionar prazer não significa que eu não possa gerar filhos. Ah, mas eu tenho um pênis pequeno e tenho 2 filhos. Ok, mas assim, a sua mulher é plenamente satisfeita com o seu pênis, porque a gente sabe também que existem N outras formas de dar prazer para a mulher. Então, é uma pessoa que precisa. E o outro paciente, por exemplo, no caso da estética feminina, uma mulher que tem os lábios internos para fora dos lábios externos, ela precisa, porque gera dor, porque gera rachadura no tecido, porque gera infecções de repetição. Então, ela e às precisa. vezes nem sabe por quê, né? Nem sabe por quê, enfim. E existe outro paciente que simplesmente quer. Eu tenho um pênis num tamanho dentro da média, num tamanho que eu olho e eu acho bacana. Eu dou prazer, minha parceira, meu parceiro gosta da nossa relação, mas eu quero aumentar. E aí a gente faz o paralelo com silicone, com harmonização glútea. Gente, eu quero o meu bumbum maior. Ah, mas isso é pressão estética. Ok, mas eu quero. Eu quero ter dinheiro para pagar, né? Eu tenho meus grandes lábios gordinhos, mas eu quero mais gordinho. Eu quero meu monte de Vênus, que é gordinho, mas magrinho, para ele caber melhor no biquíni. Ah, mas isso é pressão estética. Ok, mas eu quero. Entende? Então, aquele que precisa, que está efetivamente infeliz, e aquele que quer. E tá tudo certo. Porque, assim, a gente preza sempre pra funcionalidade daquela área anatômica. Então, eu jamais, por exemplo, colocaria uma quantidade de preenchedor num pênis que pesasse tanto que ele não conseguisse ter ereção. Então, ele ficaria enorme, mas a capacidade erétil dele não seria completa. Eu não faria isso. Eu ia convencer essa pessoa a não fazer essa aplicação com um volume tão excessivo, entende? A mesma forma a mulher, na mesma E por ser pele, eles me perguntaram isso. Por ser pele, então é ácido hialurônico? Vamos falar disso já. Vamos começar com os rapazes, porque a gente tem... É o mais novo, né? E é o que gera mais curiosidade. E aí eu trouxe pra você Picasso. Picasso é o nosso amigo. A gente tem plateia hoje aqui no podcast. Tem gente assistindo. Então, Picasso é o nosso mascote. E aí, olha que legal. Como eu percebi... Quer botar a aguinha pra cá? Não, tá aqui. Como eu percebi que o homem não entende da anatomia, é claro, gente, que se a gente for olhar Picasso com o rigor anatômico, essas bolas têm que estar pra cá, mas não, é pra ele ficar sentadinho assim mesmo. Então, a gente perde no rigor anatômico e ganha na didática, né? Você, como boa professora, você sabe disso. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda a bolsa escrotal, ok? O corpo do membro e a glande. Essa glande, ela é recoberta, na maioria das vezes, por uma capa de pele também. Que é, na verdade, a continuação desta pele aqui. Então, o que esse corpo, que é o que me interessa, é a área anatômica que eu vou trabalhar no consultório. Quando a gente abre essa pele, tá vendo? O que eu tenho dentro de Picasso? Eu tenho uma fáscia fibrosa, que tem um nome de manto albugínico, tá? Não quero ficar falando nome bonito, porque eu quero que todo mundo entenda o que eu tô falando. Na verdade, qual é a função dessa capa fibrosa? É proteger as áreas nobres. Então, abaixo desta capa fibrosa, eu tenho o corpo cavernoso, tá vendo? Sim. Gente, alguns meses fazendo isso, tá? Junto com a pessoa que fabricou. Todo o meu
corpo esponjoso. Eu tenho a artéria peniana, que é uma artéria importantíssima, que a gente não pode chegar nem perto dela, porque eu não posso nem comprimir nem perfurar, senão eu gero as intercorrências, que já estão começando a acontecer, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E eu tenho a uretra. Então, tudo isso fica guardado nessa capa fibrosa, sobretudo a pele. Então, qual a área anatômica que eu vou trabalhar no pênis? A lateral e a base do pênis dentro da pubis. Por quê? Se eu aplicar ácido hialurônico, que é o produto que a gente utiliza para fazer esse engrossamento peniano, tanto na parte superior quanto na parte inferior, eu posso atingir áreas nobres. E, com isso, impedir, prejudicar tanto a uretra, e aí eu tenho um problema seríssimo que pode vir a ser até cirúrgico, como posso também prejudicar os corpos cavernosos e diminuir a ereção. Então, o preenchimento, ele é feito aqui, ó, tá vendo? Aonde eu tenho pele e aonde eu tenho essa capa albugínica. Precisa saber fazer? Precisa. Precisa sério. ter um conhecimento técnico e um manuseio das ferramentas para você conseguir atingir a camada correta? Sim. Precisa ter conhecimento do produto que eu tô inserindo aqui. É o mesmo ácido hialurônico? Não, aí é que tá. Ah. Qual é a grande característica do pênis? Qual é a grande característica que o pênis tem? Que é muito diferente de qualquer outra área anatômica, tanto do homem quanto da mulher. É a capacidade elástica dele. Entende? O pênis em repouso, ele tem um determinado tamanho. Quando ele entra em ereção, ele aumenta de 30% a 40% do seu tamanho na maioria dos homens. Existe um tipo específico de homem, de pênis, que é chamado pênis grower, que é o pênis que ele fica para dentro. A maior parte dele fica dentro da pubis. E quando ele fica em ereção, ele aumenta de 50% a 60%, ele praticamente dobra de tamanho em relação a ele flácido, no estado flácido. Então, o que acontece? Essa capacidade de expandir e contrair, que acontece muitas vezes ao dia. Porque, assim, algumas mulheres, elas não imaginam quantas vezes ao dia o homem tem pequenas ereções. É normal. Dentro do transporte público, vendo um vídeo qualquer e pensando alguma coisa que aconteceu em algum momento da vida, andando na rua vendo uma mulher ou um homem que interesse. Então, o pênis, ele é elástico, extremamente elástico. Se eu coloco um ácido hialurônico que não acompanha esta elasticidade, o que vai acontecer? Ele vai ficar ou todo preso numa área só, ou fluido demais, podendo percorrer áreas que não interessam pra gente. E aí é que eu vou puxar um pouco da sardinha pro meu lado, em duas situações. Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem isso. Quem entende quimicamente do ácido hialurônico? O farmacêutico, né? A gente estuda a reologia do ácido hialurônico, a gente estuda essa coesividade, essa elasticidade, essa capacidade de aderência ao tecido biológico. A gente estuda isso muito profundamente. Quando a gente lê os artigos de reologia do ácido hialurônico, a gente consegue entender que determinadas características de determinados produtos não seriam possíveis de serem aplicadas na estética íntima masculina, porque precisa acompanhar. Eu preciso colocar o ácido hialurônico em uma determinada posição e, independente dele ser e numa determinada profundidade, que independente dele ficar flácido ou ereto,
ele vai ter visualmente a mesma estética. Uhum. E aí, de novo, são mais de 20 anos trabalhando com estética. Uhum. Entende? Isso ajudou muito, né? Muito, Lívia, porque assim, eu conheço vários profissionais que trabalham com estética. Vários. E que trabalham com harmonização peniana, com aumento peniano. E eu acompanho o resultado dessas pessoas. E eu vou te ser bem sincera. Tá grosso? Tá. Tá maior? Tá. Mas tá muito feio. Entende? Sim. É um pênis que você olha e você fala, isto não tá bonito. Entendeu? Então, assim, tem que ficar funcional. É o nome, né? Harmonização. Primeiro de tudo, eu preciso manter a mesma capacidade erétil desse pênis. Tem que estar bonito, harmônico e tem que ser feito da maneira correta. Essa é a base, entende? Uhum. Então, assim, harmonização peniana pode ser para qualquer pessoa. Qualquer homem que deseja ter o seu membro aumentado. Uhum. Precisando ou não. Entende? Sim. É isso. E assim, tem uma situação que eu juro pra você que eu me controlei. Porque assim, eu sou muito chorona. Muito sentimentalóide, assim. E aí, eu recebi um paciente. Tiveram 2 situações que me deixaram não constrangida, mas muito sensível com a dor. Eu te confesso que assim, minha vontade era falar, deita aqui que eu vou te dar de presente esse negócio, sabe? A primeira foi um senhor, ele ia fazer 70 anos, era próximo do aniversário dele de 70 anos, e ele falou pra mim, minha filha, posso te chamar de minha filha? Porque você tem idade pra ser minha neta. Aí, não tinha não, mas tudo bem, né? Mas, ele falou, eu tenho 69 anos, eu já tive 4 esposas e algumas namoradas. Todas me traíram e todas me deixaram. E sempre que eu discutia o porquê que estava acabando o relacionamento, todas respondiam a mesma coisa. Eu não tenho prazer com você. Nossa Senhora. É muito forte você ouvir isso, né? E assim, ele se emocionou e eu me segurei para não me emocionar também. E quando a gente foi fazer a avaliação, né? Que aí eu peço para o homem abaixar a calça e eu faço a medição, tanto do comprimento quanto do diâmetro. Realmente, era muito abaixo da média. Sim. Né? A média brasileira, ela tá em torno de entre 7 e 13, né? 7 em estado flácido e 13 em estado erétil. Isso não significa que se eu tenho 12 centímetros erétil e tá tudo bem e eu tô feliz com o membro que eu tenho, eu tenha necessidade de fazer a colocação do ácido hialurônico. Não é isso, muito pelo contrário. Mas tem muita gente, muito homem com 14 centímetros que fala, eu gostaria, eu não me sinto homem o suficiente. E isso para o homem é muito importante, né? A virilidade, gostem ou não gostem, eu recebo um monte de hate, né? Imagino. A gente vai falar disso. Gostem ou não gostem, a virilidade, ela é fálica. Sim. Entende? E é isso. Talvez daqui a 50 anos, 60 anos, a gente esteja em outro lugar. Mas hoje não estamos. Isso importa pra pessoa, né? Isso importa pra pessoa, tá tudo certo. Tudo que vai melhorar a autoestima da pessoa, eu sou a favor, quem né? somos nós pra julgar, entendeu? Assim, a gente vai pra academia por saúde, vai. Mas quem não gosta de olhar pro espelho e falar assim, Sentir bem. Estou bem, eu me sinto bem. E aí uma outra coisa que os meus haters adoram falar, né? Mas então agora tem que estar todo mundo com mesmo padrão. Com o mesmo padrão. Óbvio que não, gente, né? Até porque seria muita hipocrisia da minha parte. Eu tenho 1,58 m. Entendeu? Sempre tive perna grossa, bunda grande, braço gordo de portuguesa. Como? Se eu achasse que todo mundo tinha que ser padrão, eu queria ser padrão alta e magra, né? Sim.
esguia, né? Imagina. Então, não. É você olhar... Você se sentir bem. Se sentir bem. É você olhar aquele membro e ver dentro daquilo, como a gente faz em qualquer outra área da estética, o que a gente consegue melhorar e o que a gente consegue atender a expectativa do paciente. Isso é o mais importante. Entendeu? Sim. Muitos hates perguntam assim, eu posso colocar 60 ml de ácido hialurônico? Aí eu falo, se você tiver dinheiro para pagar e área, pensa, estamos falando de área, quantidade versus área. Se eu tenho um membro do tamanho do Picasso, né? Não adianta. Para que eu ganhe diâmetro, eu preciso colocar muito ácido hialurônico. Se eu tenho um membro metade do Picasso, eu preciso de menos quantidade para ganhar a mesma quantidade de volume. E quando a gente fala de valores, no caso, depende da quantidade que você aplica? Da quantidade. Igual pro rosto, por exemplo? Igual tudo. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Entendi. Preste atenção numa coisa. Quando eu dou esse exemplo no consultório, porque assim, o homem, ele não tem muita noção de valor de estética, né? A gente já sabe desde sempre. A gente meio que já sabe. Até porque mulher busca muito mais essa informação. Então, com 1 ml de ácido hialurônico, a gente consegue transformar um lábio, não é verdade? Você consegue ter um lábio que é fino, murcho e colocar ele volumizado com 1 único ml. Olha a área que eu preencho do lábio. Pequeno. Agora transporta esta área para o pênis. Muito pequeno. Então, 1 ml não é nada. Para um pênis. Então, se você comparar proporcionalmente o 1 ml, o valor de 1 ml no lábio e o valor por ml do pênis, o ml do pênis é muito mais barato. E a duração é a mesma do... Então, existem profissionais que utilizam ácido hialurônico que dura 12 meses, 16 meses. Eu uso um ácido hialurônico que, em bula, ele dura 24 meses. Entendi. Entende? Por quê? Por opção. Porque eu gosto do produto, porque o produto atende fisicoquimicamente. Mas ele não é o mesmo, você já falou, do rosto, né? Não é o mesmo do rosto, tá? Mas ele atende todas as minhas necessidades. E eu oriento o meu paciente a ele vir ao final de um ano, retornar ao consultório, para que a gente faça uma medição. Por quê? Uma coisa que é muito interessante, né? A gente recebe esse questionamento no consultório. Já sei, como faz a medição, não? Não, assim, a gente faz o procedimento e aí 2 meses depois o paciente manda uma mensagem pra gente e fala: doutora, não tem mais nada, sumiu. Acabou tudo, acabou o ácido hialurônico. Meu pênis está do mesmo tamanho. Aí eu falo, duvido. Depois que passa a primeira consulta e a primeira conversa, a relação que a gente tem com o paciente é a mesma, homem e mulher, tá? Então, quebra um pouco dessa barreira da vergonha, do desconforto. E aí eu falo, duvido. Sim, eu tenho certeza. Quando a gente volta, aí eu falo, então vem aqui, dá um pulinho aqui pra eu medir. Quando a gente mede, está exatamente a mesma quantidade. O que acontece? Eles se acostumam com o novo tamanho. Com o novo tamanho. Então, aquele novo tamanho passa a ser a nova realidade dele. Entendeu? Sim. E aí... E ele vai... Depois tem pacientes que querem aumentar mais? Mas você pode aumentar mais até um limite. Sim. E esse limite é dado por um cálculo de área. Sempre de área. E de elasticidade de pele. Por isso que não adianta o homem... E aí eu não aceito mesmo, né? A equipe tá toda orientada a não aceitar foto pelo WhatsApp,
Porque a primeira coisa que eles fazem é... eu mando a foto e você avalia. Não, meu amor, não dá. Mas eu mando as medidas. Não, porque existem pessoas que têm essa pele que recobre tudo, que é onde a gente vai colocar o produto. Aderida a toda a fáscia. E tem outras pessoas que têm essa pele elástica. Uhum. Entendeu? E eles reclamam de dor, não? Nada. Não. Homem é medroso, né? Porque por isso que eu perguntei. Homem é medroso. E aí, assim... Então, como que é a consulta? Essa consulta é muito engraçada. Porque, no início... Pra mim, é tudo muito natural. Mas eu comecei a perceber, ao longo do tempo... que é uma consulta que eu preciso conduzir de uma forma diferente. Eles entram morrendo de vergonha. Todos, invariavelmente. Entram, muitas vezes assim, mal olham pra mim, sentam assim na minha frente, como a gente tá, e mal olham pra mim. E aí, por isso tem Picasso. Picasso me ajuda a quebrar um pouco desse distanciamento. E aí eu vou, mesmo que ele me diga que conhece tudo, que já viu tudo, que já leu tudo, ou até que já fez, eu faço questão de explicar tudo de novo. Então, lá no consultório, eu tenho uma cânula e eu mostro pra ele que a cânula não fura, que ela não perfura o tecido, enfim. E aí, para que dê possibilidade dele tirar as dúvidas, dele falar, dele contar, de coisas assim. E aí, vai se soltando, aí começa a sorrir, aí começa a me olhar. Aí eu sempre pergunto isso: você me permite fazer a avaliação física? Ou seja, me permite tocar em você, né? E aí ele, sim, eu peço para ele tirar a roupa, calço a luva, nunca com a minha mão. Sim. Calço a luva, e aí eu faço a avaliação. Se esse pênis, ele está grower, ou seja, se ele está totalmente, né, se tem uma boa parte dele dentro da pubis, se está mais exposto, ou seja, se não precisa de um procedimento complementar. Faço a medição, e aí, vou fazer o procedimento. Aí ele deita na maca, e ainda com um certo constrangimento, com medo da dor e tudo. E aí eu monto um campo, aquele campo estéreo, né? Com o TNT estéreo, fenestrado, ou seja, com aquele buraco, e coloco só o membro dentro do buraco. Quando eu coloco a cobertinha, eles relaxam assim. Chega... fisicamente tem uma... Ai, graças a Deus eu não vou ficar pelado aqui. Entendeu? E aí pronto. E aí a gente começa a conversar. E aí muitos me contam da esposa, dos filhos, de viagem, do trabalho, de como que é. E aí é uma conversa de paciente normal. E eu falo, agora você vai receber a pior coisa do procedimento, que é a primeira picada, que é a picada da anestesia. Então, quando eu aplico anestesia, ele, nossa, eu estava preparada para uma dor horrorosa. E não é nada, é uma dor de picadinha, muito menos dolorosa do que todas as vacinas que a gente já tomou e a gente toma. Então, é um procedimento muito tranquilo, muito fácil de ser feito, então, o paciente fica muito confortável e aí você já sai brincando e perguntando. Das mulheres também funciona... As mulheres são mais tranquilas em relação a isso, né? Mais ou menos. Porque são procedimentos bem diferentes. Não é com ácido hialurônico, então? É com ácido hialurônico, mas por incrível que pareça, a área feminina ela é mais sensível. Então, mesmo anestesiado, em alguns casos a mulher sente dor, tá? Vou deixar Picasso descansando um pouquinho, a gente já falou demais dele. E eu quero apresentar para você, trouxe de presente para você, em primeiríssima mão, Pelelé. Pelelé é a nossa Pepeca Feliz. Por que eu escolhi esse nome? Diferente de Picasso, né? É impossível falar Pelelé sem dar um sorriso. Verdade. E o que a gente quer? A gente quer a nossa vulva feliz, satisfeita,
bem cuidada, né? Então, Pelelé será a nossa representante Feminina. desse procedimento que vai deixar a gente com uma autoestima silenciosa, sabe? Sim. Sabe quando a gente tá com uma roupa bonita, mas tá com aquela calcinha especial, que você fala assim, o mundo pode acabar, que eu tô linda. Não é assim, gente? Todo mundo que é mulher sabe o que é isso. Ou então você tá linda, maquiada, penteada e fala... Ai, eu tô com uma calcinha horrível hoje, se acontecer alguma coisa errada. Não é assim? Então, a gente quer Pelelé desse jeito. Aconteça o que aconteceu, o mundo pode acabar, que ela está linda, sem padrão estético. Sim, isso é importante. Isso é importantíssimo, porque ela está linda dentro do que ela é. Se ela é gordinha, ela é linda gordinha. Se ela é magrinha, ela é linda magrinha. Se ela tem grandes lábios maiores, ela é linda desse jeito. E é assim. Tá? E aí, de novo, assim como a gente teve todo o cuidado anatômico com Picasso, Pelelé também tem todas as estruturas anatômicas. Então, a gente tem um grande lábio, né, que é chamado do lábio externo, que é pele. Pele como a pele que a gente tem na área dos olhos. Se você coloca a pele dos grandes lábios num microscópio eletrônico, onde você consegue visualizar as camadas, né? Epiderme, derme, você vai perceber que histologicamente a área dos olhos, né? Abaixo dos olhos, tem características histológicas muito semelhantes com os grandes lábios. Por isso que lá em 2017 eu falei, disso eu entendo, isso eu sei cuidar, né? Internamente, a gente tem uma área de mucosa, que é chamada os lábios internos ou pequenos lábios. A gente encontra os dois termos dentro dos artigos. E aí eu tenho um canal vaginal, que eu de propósito fiz de outro tecido, porque o nosso canal vaginal ele é elástico. E isso aqui é muito importante, porque conforme a nossa idade vai avançando, a gente vai perdendo essa elasticidade e isso gera uma série de questões na mulher, tá? Eu coloquei uma pérolazinha representando a nossa uretra, porque eu como não sou médica, urologista, então eu não vou trabalhar nenhum problema dentro do canal uretal. E o nosso clitóris, que não é este pedacinho, muitas mulheres não sabiam disso, ele é deste tamanho, né? Então, na verdade, ele tem uma estrutura anatômica muito semelhante ao pênis, não é à toa, isso é de propósito. E a gente tem o prepúcio do clitóris, que também é uma área anatômica que hoje... em função de uma série de práticas femininas, isso vem diminuindo cada vez mais. Então, essa é a estrutura de Pelelé. Pelelé tem uma estrutura um pouco mais complexa do que o Picasso, tá? E quais são as queixas? O que a gente consegue tratar na estética íntima feminina? O rejuvenescimento dos grandes lábios, e aí sim é feito com ácido hialurônico. E aí, olha que interessante, porque conhecer a estrutura do ácido hialurônico, as suas características, a sua fisicoquímica é tão importante. Essa área anatômica é uma área de atrito. Nós duas estamos sentadas neste momento na nossa vulva. Sim. Né? Um pouquinho do bumbum, mas apoiada basicamente na nossa vulva. Gerando atrito. Gerando atrito, gerando peso. Eu tenho elasticidade nessa vulva? Não. Então, o ácido hialurônico que eu uso no pênis é o mesmo da vulva? Não. Não. É um ácido hialurônico que precisa ter uma dureza, uma coesividade suficiente para ficar no lugar aonde eu coloco. Percebe a diferença? Entende que não é anatomia vou fazer um preenchimento nos grandes lábios. Tipo assim, eu já sei preencher, agora é só colocar. Não. Foi um caso até que eu postei recente. A minha paciente, ela tinha essa área, os grandes lábios,
elástico, eu puxava e vinha muita pele, né? Era uma pele muito elástica, era uma pele que tinha um nível de flacidez muito intenso. Adiantava eu colocar ácido hialurônico pesado nesse lugar? Não, porque essa pele não tinha nem estrutura de epiderme e derme para sustentar esse ácido hialurônico. Então, o que a gente precisou fazer aqui? Primeiro, redensificar essa pele, aumentar o volume desta pele, e a gente faz isso com bioestimulador de colágeno, preferencialmente, para depois a gente colocar o preenchimento. E aí, sempre tem história, né? Eu recebi no direct uma pessoa que me falou assim, eu nem a conheço, na verdade, acho que ela nem é do Rio. Ah, Cris, eu também sou farmacêutica, por isso que eu falo, o farmacêutico, ele estuda o produto, sim, mas ele estuda o produto para aquela área anatômica. Quando a gente muda a área anatômica, a gente tem que mudar todos os paradigmas. Cris, eu fiz um bioestimulador no meu grande lábio. Ela mesma, porque o pessoal da estética tem essa mania. A gente adora fazer coisas na gente. Eu fiz um bioestimulador, só que eu estou cheia de nódulos. Isso pode acontecer. Por quê? Porque eu usei o produto errado, na diluição errada, na camada errada, com a técnica errada, eu não fiz a massagem correta, entende? Então, uma série de coisas que proporcionou que ela tivesse essa intercorrência. Entendeu? Então, a gente trata os grandes lábios como a gente faz na nossa pele. Tratando o volume dessa pele e colocando o ácido hialurônico para quê? Para volumizar. Porque com o envelhecimento, a gente perde gordura aqui. Assim como a gente perde gordura na área dos olhos. Então, esse grande lábio, ele fica murcho. Não só com envelhecimento. Se eu emagrecer? Também, né? Também. Que pele, né? Pele. Pessoas que fazem bariátrica, que ficam com a vulva super flácida, né? muito flácida. E aí, internamente, o que a gente tem? Os lábios internos grandes demais. Então, assim, aqui, ó, os lábios externos menores e os lábios externos para fora dos externos. O que acontece com isso? Isso aqui é mucosa. Mucosa não foi feita para ficar exposta, né? A gente tem sempre uma pele que vai proteger essa mucosa. Então, se eu tenho isso daqui exposto, eu roço na calcinha, na roupa, durante o ato sexual, e aí eu começo a criar fístulas. Essas fístulas geram contaminação microbiológica. Eu tenho assaduras. E detalhe muito importante, em geral, os lábios internos, eles ficam maiores por uma questão genética. Então, a menina já nasce com essa característica anatômica. Só que o atrito faz com que esta mucosa cresça também. Então, se eu já tenho o pequeno lábio grande e eu atrito com todas essas coisas que eu tô falando, o que acontece? Vai crescer cada vez mais. Então, se a gente não intervém aqui para poder reduzir essa mucosa, vai piorando cada vez mais. Então, são mulheres adultas com o pequeno lábio enormes porque não sabem que é possível fazer o procedimento sem cirurgia. Entendeu? E aí a gente usa um equipamento, aqui já não é mais com ácido hialurônico, é um equipamento onde a gente vai tracionar essa pele, diminuir o tamanho dela, para que ela vá ficando cada vez menor. Se o grande lábio tiver tamanho e condição de cobrir, ótimo. Senão a gente preenche e cobre. Entendeu? Caramba. Na verdade, assim, a gente acaba fazendo um trabalho artístico aqui. Sim. Né? E
Geralmente são várias sessões, então. No caso do lábio interno, em Sim. geral, são várias sessões e uma sessão longuíssima, uma sessão de 2 horas, às vezes até mais. Com esse aparelho. Com esse aparelho. Mas essas técnicas você aprendeu nessa pós-graduação ou não? Em cursos? Não, nessas técnicas em cursos e em artigos científicos. Porque, assim, não é uma técnica nova. Já tem Sim. algumas pessoas fora do Brasil fazendo. E o que você acha que a maioria das pessoas não gostam de trabalhar? Assim, não tem muita procura de trabalhar com estética. Tabu. Né? Tabu. Arriscaria isso, com certeza. 100% tabu. Não só, mas Como assim, não, eu assim? acho que seu conhecimento também, ter conhecimento. Você tem Sim. muito conhecimento. Ok. Mas conhecimento a gente adquire. Mas será que quer? isso. Mas será que quer, né? Entende? Então, Olha, eu tenho uma... porque você estudou muito pra você falar com essa propriedade que você tá Sim. falando e essa segurança, você estudou muito. E, na verdade, sem tabu. Sim. Sem tabu. É o tabu que faz com que a gente estude e veja essa naturalidade. E tenha essa naturalidade. Sim. Eu tenho uma amiga que ela não é farmacêutica, ela é biomédica. E ela é uma grande profissional, tá? Ela foi minha aluna e se tornou minha amiga. Sim. Quando ela assistir o podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Um dia estávamos, eu, ela e o marido, Uhum. conversando. E o marido dela... E aí ela me perguntou, Cris, como é que tá a harmonização peniana? Como é que... Tava começando a divulgar isso mais no Instagram. E aí ela falou, como é que tá? Eu falei, olha, tá começando a acontecer, tá muito legal, a gente né, ainda é muito novo e tal. E aí, primeiro o marido zoou, né, lógico. Falou, eu vou contar pro fulano, pro não sei o quê, no futebol, o fulano tem o apelido tal, imagina. Imagina, gente, ter o apelido, entende? E aí eu falei, nossa, eu tô adorando trabalhar com isso, é muito legal. Ele olhou pra ela, acabou a brincadeira. Porque, assim, ela é uma profissional que a gente troca muito. Então, muitas técnicas que eu introduzi no consultório, a gente acabou trocando e ela acabou introduzindo no consultório dela também. Ele olhou bem sério pra ela e falou, não inventa, tá? Você não vai trabalhar com isso. Nossa. Questão de machismo também. Não importa. Não tô aqui pra julgar nada. Sim. Entende? O que eu quero dizer Sim, tabu, né? Tabu. Tabu do marido, tabu da esposa, tabu... É isso, entendeu? E tá tudo bem. Cada um trabalha, né? Com o que se sente bem. Sente bem. Sim. Eu sinto muita satisfação em ouvir das minhas pacientes. Nossa, mudou minha vida. Nossa, eu não sinto mais dor em transar. Nossa, eu não tenho... Eu consigo correr. Tem uma paciente que corre, que ela faz lá corrida de não sei o quê, que eu acho lindo, mas não consigo. E ela não conseguia, porque conforme ela ia emagrecendo, os lábios externos iam ficando cada vez maiores. E dor, desconforto, assaduras eternas e milhões de micro infecções, enfim. Caótico o quadro, e aí não tinha prazer, e aí, enfim, sabe? E aí, vamos internalizando mais, porque ainda tem mais coisa, né? Tá vendo esse prepúcio aqui? Este prepúcio, ele está muito relacionado com o estrogênio. O clitóris também, né? A circulação sanguínea do clitóris, ele também está muito relacionado. Toda vulva, ela tem muitos receptores de estrogênio. Mas o prepúcio, acontece uma coisa muito interessante com ele. Quanto mais hormônio masculino as mulheres tomam, ou análogos de hormônios masculinos, né, esteroides, para ganho de massa muscular, para redução de gordura corporal, menor esse prepúcio fica e maior o bulbo do clitóris fica, que é o crescimento clitoriano, que é o grande problema das mulheres, né? A grande queixa que as mulheres têm quando elas tomam esteroides, enfim. E aí, o que a gente faz? A gente consegue reconstruir esse prepúcio
com o preenchimento. E aí, quando a gente constrói esse prepúcio, aumenta essa área também, né? O iniciozinho do grande lábio, eu consigo aumentar toda essa área inicial da vulva e eu consigo disfarçar esse bulbo do clitóris. E com isso, a percepção de aumento clitoriano, ela diminui. Entende? Então, a mulher que ela gosta de ter esse corpo mais anabolizado, ela fica feliz também e fica satisfeito esteticamente com a vulva dela. Porque muitas relatam que é constrangedor quando ela tira a roupa e o clitóris está aumentado. Então, assim, é um corpo lindo que ela gosta de ver, mas ela se sente... Você imagina, Sim. a mulher malha pra caramba, Sim. tem aquela bunda espetacular, aquele abdômen todo trincado, e ela se sente desconfortável de tirar a roupa. Sim. É inimaginável na cabeça da maioria das pessoas, entendeu? Então, a gente consegue reconstruir toda essa área, deixando o clitóris Harmônico, né? mais harmônico. Exatamente. Agora essa palavra Sim. está sendo usada de forma correta, Sim. né? E aí, entrando mais profundamente ainda, a gente tem o canal vaginal, tá? Dentro do canal vaginal, logo aqui no iniciozinho do canal vaginal, a gente tem as glândulas de Bartholin, que dá lubrificação, que lubrifica o canal vaginal durante o ato sexual. Quando esse canal vaginal ele tá frouxo, pensa que isso aqui ele é um músculo elástico, contrátil, que tem essa capacidade. Mas a gente não perde músculo com 40, 50, 60, a gente não vai perdendo a capacidade de formar fibras musculares? Aqui é a mesma coisa. Então, eu não tenho a compressão adequada dessas glândulas de Bartholin. Por isso que mulheres, conforme vai envelhecendo, ou na menopausa, isso se acentua muito, porque essa frouxidão do canal vaginal, assim como a perda da musculatura esquelética, acontece, ela se potencializa durante a menopausa. O que acontece? Eu tenho ressecamento do canal vaginal durante o ato sexual. Então, olha que legal. Existe uma tecnologia, na verdade, mais de uma, né? A gente tem o laser, a gente tem o ultrassom microfocado, a gente tem as radiofrequências, onde a gente vai introduzir no canal vaginal o equipamento, e este equipamento vai emitir a tecnologia, se é laser, um laser, se é um ultrassom microfocado, o ultrassom vai emitir aquela onda, né, aquela tecnologia, e vai comprimir, vai estimular a melhora do tônus desse canal vaginal. Com isso, eu melhoro não só a lubrificação desse canal vaginal, como eu melhoro a percepção de prazer dessa mulher, que também fica muito abalada quando a gente entra na perimenopausa, que é um assunto novíssimo, ninguém nunca ouviu falar disso, né? É há muito pouco tempo que se fala do climatério, da perimenopausa e na menopausa. E aí, Lívia, tem uma coisa que é muito interessante. A média de morte, de idade de morte das mulheres era por volta de 70 anos, né? A média. Então, as mulheres ali com 60 anos já morriam. Hoje, a média de morte da população brasileira subiu para 84 anos. Então, uma mulher de 50 anos, como eu, que tenho 52, ela tem muita vida pela frente. Então, você imagina se eu entrasse na menopausa agora com 50, eu teria um sofrimento sexual por 30 anos. Ninguém quer isso, entendeu? Então, não se falava muito desse assunto antigamente, porque as mulheres
com 50, 60 anos, ela já estava ali no fim da vida, vovozinha, já não tinha mais perspectiva nenhuma. A gente tem uma mulher de 60 anos hoje, ela é jovem, né? Ela tem muita coisa para fazer e ela tem muito prazer na vida dela, de todas as formas possíveis. Então, a gente consegue melhorar a elasticidade, o tônus muscular e a lubrificação do canal vaginal nessa área anatômica também. Então, aqui, melhora a ereção, melhora a sensibilidade, né? Picasso vai ficar mais sensível. Picasso vai ter uma compressão maior dos corpos cavernosos, mantendo o sangue mais tempo, então mantendo uma ereção por mais tempo. Então, isso que vai acontecer com Picasso. Pelelé vai acontecer um monte de coisa. Entendeu? Sim. Até isso a gente é mais complexa. Até né? nisso. Então, assim, a estética íntima feminina, ela tem uma complexidade e um cuidado e uma atenção e uma melhora na vida da mulher que é extremamente significativa, entendeu? Sim. Então, assim, por isso que eu gosto muito dos meus mascotes, porque ele faz com que o meu cliente entenda claramente o que eu quero, que eu quero dizer para ele, porque é tudo muito técnico, mas entenda também de uma forma lúdica que a gente vai melhorar a vida deles, entendeu? Não, e você é totalmente didática. Então. Não deixei você falar, gente. Mas eu vou falar o quê? Não tem nem o que falar. A gente tá todo mundo sem palavras aqui, o pessoal assistindo. Muito bom. Mas hoje, assim, quais são suas perspectivas, né, pro futuro em relação a essa harmonização, em relação à estética íntima? Então, eu quero muito que isso venha a ser assunto de faculdade, sabe? Sim. Que na pós-graduação da área estética, isso esteja incluído na grade curricular. Porque que não está, né? Que não está. Que isso seja... que cada vez mais pessoas possam falar disso de uma forma simples, como a gente está fazendo aqui, tranquila, sem cair na piada. Sim. E sem cair no termo técnico excessivo, onde gera mais tabu, aonde gera mais distanciamento, Sim. entendeu? E, assim, essa é a minha maior vontade, a minha maior perspectiva. Que a gente possa conversar sobre estética íntima da mesma forma que a gente conversa sobre qualquer outra estética. Que isso seja muito natural. Que a gente possa estar num grupo de amigos... Falando normalmente, sabe? E tudo bem. Mas você já deu esse primeiro passo, né? Pioneira. Menina, mais uma vez, né? Porque, pioneira. Assim, lá em 2013, quando eu já trabalhava com estética e passei a ser farmacêutica esteta, né? Eu abri um caminho aí. Sim. E mais uma vez, outro. E agora, mais uma vez, eu abrindo um outro caminho. Acho que eu gosto dessa brincadeira, né? Não, eu fico honrada de ter você aqui, Cris. E falar sobre isso na sala. E eles ficaram... encantados. Mas o que os seus alunos perguntavam, assim? Eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa. Não, principalmente sobre a questão do ácido hialurônico. Aí agora, né, já ficou bem esclarecido. Eu falei, vamos esperar o episódio pra ela que vai dizer. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale até como alerta, né? Existem profissionais que não utilizam ácido hialurônico, que utilizam PMMA, que é aquele polímero plástico, que faz mal em qualquer lugar do tecido biológico, ou seja, em qualquer lugar do corpo. Recentemente, a gente teve uma pessoa que perdeu o lábio por conta de PMMA. A gente já teve pessoas que perderam parte do nariz por PMMA. A gente já teve uma modelo famosa, que hoje faz até conteúdo adulto, não posso falar o nome, mas todo mundo sabe quem é, que ficou internada, quase morreu e perdeu boa parte do tecido da perna por conta de PMMA. E isso, aí, o Alecrim Dourado, que faz PMMA, ele diz assim, mas no pênis é diferente. Ué,
Não é tecido biológico? Não faz parte do corpo? Por que seria Se diferente? a gente tá esse tempo todo aqui mostrando Sim. que é uma área anatômica como qualquer outra. Então, existem muitos profissionais que não fazem com ácido hialurônico. E aí a pergunta é, por que, Cris? Porque PMMA é barato Sim. e ácido hialurônico é caro. É simples assim. Então, se uma pessoa vê um anúncio, uma promoção de qualquer Sim. volumização do corpo baratinho, desconfia. Tem uma outra substância também que a gente teve recente na mídia falando sobre o uso de silicone para a área estética, porque antes o silicone era usado perigosamente nas transições, né? Quando os homens iam transicionar para se tornarem mulheres. E agora está sendo utilizado. Então, tem muita gente preenchendo alerta, pênis, né, que você deixa. com silicone também. E é perigosíssimo. Lembra que o ácido hialurônico ele precisa ter características especiais e específicas, tanto na estética masculina quanto na estética feminina. Não é colocar o ácido hialurônico que a gente coloca em qualquer lugar, colocar aqui, entendeu? Muito importante você falar isso, Cris. Isso é muito importante. E uma mensagem que você poderia deixar para quem tá te escutando? Você falou que tem vários amigos, né, que você vai encaminhar o podcast, mas assim, uma mensagem para quem busca, porque eu acho que quando a pessoa já busca, ela já tá dando um grande passo, né? Sim. O que você poderia deixar? Eu deixo 2 mensagens. A primeira é que conhecer a sua área íntima é se conhecer. É conhecer o seu próprio prazer. E quando a gente tem prazer no óbvio, que é o prazer sexual, a gente aprende a ter prazer na vida. Ter prazer em estar aqui, ter prazer em conversar, ter prazer em ver pessoas, ter prazer em não fazer nada. Mas o primeiro prazer que a gente conhece é o prazer sexual. Então, descubra isso, né? E a estética íntima pode te ajudar nesse passo também. E a segunda mensagem é: falem sobre o assunto. Sim. Conversa com a amiga, conversa com a mãe, né? Tem tanta gente que fica chocado quando as atrizes falam: porque eu estava falando com a minha mãe. Ela é mulher. O pai é homem, igual. E, de repente, isso tem a dor que você tem e você nem sabia. Então, conversem. Falem com os amigos. Falem em sala de aula. Né, professores? Falem em sala de aula. Porque isso vai rompendo. Sim. Quebrando as barreiras, as camadas. Pode me chamar para dar palestra em sala de aula, Com que eu certeza. vou com o maior prazer do Já mundo. tem até a data. Tá? Então, assim, a gente tá abrindo aí um caminho muito bacana, muito sério, mas muito acolhedor também, que é importante isso. Isso. Ai, Cris, muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer, Eu né? que agradeço Espero de que novo pelo convite. Não é? Agora Vamos ver o que eu vou inventar daqui a alguns Sim. anos pra me trazer aqui de novo. ano que vem você volta e traz mais coisas, né? Muito obrigada, viu, Eu Cris? que Tenho agradeço. certeza que o pessoal vai gostar muito. Que episódio incrível. Uma aula, né? Não deixei falar, falei demais. Não tenho nem o que falar. Você tinha que ter falado, cala a boca, agora é minha vez. Nem tenho o que falar, só agradecer Bacana. mesmo, viu? Eu que te agradeço. Volte sempre, a casa é Vamos sua. acabar com esse tabu, gente. Com certeza. Peru e vulva faz parte da gente. Muito obrigada, viu, Obrigada a Cris? você. É isso, pessoal. Até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Cris.